O Martin e o Tolkien são dois escritores que, sim, dialogam. Eles escrevem o mesmo gênero. E o Martin já declarou que o Tolkien foi a grande referência e ele é muito fã do Tolkien. Só que o Martin, ele tem um jeito, e claro que tem que ser assim, são seres diferentes, e ele tem um jeito diferente do Tolkien. E é isso que a gente vai conversar aqui, não com o objetivo de favorecer uma rivalidade. Agora, assim como o Tolstói e Dostoiévski tem todo esse grupo, vamos dizer assim, né, que faz esse grupo de fãs, talvez aí um pouco mais tóxicos, que fazem essa treta de excluir um para validar o outro, que acontece com o Tolstói e Dostoiévski, tem isso também no Martin e no Tolkien. Só que eu preciso avisar para os novos que cheguem aqui nesse vídeo, porque esse canal aqui, esse objetivo não é focar na rivalidade deles, é a gente se entender como leitor, a gente perceber as diferenças. Os dois, assim como Tolstói e Dostoiévski, eu falei, eu vou falar aqui também, tô falando que os dois são excelentes escritores, eu gosto dos dois. E vamos fazer um pouco essa análise dos estilos dos dois para poder melhorar a nossa experiência de leitura e poder aproveitar de uma forma ainda melhor os textos que a gente lê, que a gente gosta tanto. Lembrando que aqui eu vou trazer uma visão das minhas impressões, que eu identifiquei diferenças. Eu sou uma leitora comum, eu não estudo, e eu quero convidar você, que também é leitor comum ou que estuda alguns desses escritores, o Martin ou o Tolkien, a deixar aqui seu comentário. Você pode participar desse vídeo escrevendo aqui nos comentários no YouTube o que vocês acham desses escritores, como que vocês conheceram as obras desses escritores e qual deles você gosta mais. Na minha história como leitora, eu conheci primeiro o George R.R. Martin, né? O George R.R. Martin, o escritor das Crônicas de Gelo e Fogo. Apesar de ter tentado e ter falhado, assim como Frodo falhou, eu tentei ler o Tolkien e conheci o Tolkien primeiro, tinha vontade, tinha curiosidade de conhecer a obra dele, mas realmente eu falhei miseravelmente, mas eu falhava com todas as leituras que eu fazia. Então, depois que veio o hábito de leitura, eu passei por uma fase que está até documentada aqui no canal, talvez os mais antigos, não sei, porque o canal, como eu mudei muito de gosto, assim, e de estilo, eu mudei também muito de inscritos, né, de pessoas que acompanham, mas assim, lá atrás teve toda... eu relatei a questão da dificuldade que o leitor comum acaba enfrentando quando se depara com os calhamaços, com livros muito grossos, né? Pensando em leitores do dia a dia, da labuta mesmo, que trabalham, que não tem aquela coisa do amor pela literatura desde a infância necessariamente. Então existe essa ponte que eu tive que quebrar com os calhamaços, assim como diversos leitores que compartilharam nessa época aqui comigo. E aí foi por conta disso que eu tive coragem também, eu já tinha vontade de conhecer a série de TV e algo curioso. Eu comecei a ler o Martin primeiro de assistir as séries. Agora, eu só fui assistir as séries de TV já quando elas já estavam entre a 6ª e a 7ª temporada. Ou seja, eu comecei a assistir a série mais recentemente. Então eu pude ler, por exemplo, A Guerra dos Tronos. Eu li antes de saber, eu não tinha os spoilers. Eu imaginava, eu já tinha informação que o Martin matava muitos personagens. Eu imaginava alguns personagens que iriam morrer. Mas eu pude viver a leitura, por exemplo, da Guerra dos Tronos, assim, com todas as surpresas que esse livro oferece. Os outros, eu fui fazendo isso somente no primeiro e no segundo livro, A Guerra dos Tronos e A Fúria dos Reis, que eu li primeiro e assisti a série depois. Só que depois eu não consegui aguentar e continuei assistindo a série. E eu fui ler A Tormenta de Espadas um pouco depois, enfim. Já o Tolkien, eu só fui conhecer agora em 2022. E que vocês estão acompanhando aí com os vídeos descobrindo Tolkien e voltando um pouco de um jeito diferente. O Tolkien tá me fazendo voltar ao gênero de fantasia de um jeito diferente, novo, que eu tô amando.
Então, dentro desse gênero, eu começo a falar sobre o fator dessa fantasia épica que sempre carrega a questão de uma referência histórica em um lugar diferente, claro, porque é fantasia, é um lugar, coisas que não existem no nosso mundo, mas elas bebem de fontes históricas e mitológicas. E aí vem a primeira diferença que eu encontro, assim, o Martin, eu acho que ele tá mais, na obra do Martin eu pude encontrar mais elementos voltados para a história, as referências da história são mais fortes e de uma época aí pseudo-medieval, ou seja, com elementos da nossa história medieval que estão presentes na obra do Martin dentro de um universo ficcional de fantasia, que tem dragões e seres que não existem. O Tolkien, ele faz algo que bebe dessa fonte medieval também, de certa forma, mas o foco dele, o que mais chama atenção é a cosmogonia. Ele realmente cria um universo, ele cria seres, ele cria modelos mentais de comportamento e de relação entre esses seres, claro que trabalhando com valores nossos humanos também, para a gente poder entender de certa forma, mas ele cria uma coisa mais fora do âmbito histórico do que a gente pode perceber com o Martin. Eu acho que pela obra do Martin ter esse cunho um pouco mais realista, apesar dele ter toda uma complexidade de criação de mundo também, assim, do efeito mais colonizador aí com o continente de Westeros, eu vejo no Martin uma complexidade menor, de um jeito que a gente se identifique mais fácil com a obra. A gente compreende a obra do Martin, eu acho que de um jeito mais acessível, justamente por esse foco que ele escolheu fazer. Então, como tem elementos ali históricos muito mais fortes, apesar do gênero de fantasia estar ali também, a gente compreende o jogo político, as relações entre os personagens se assemelham a nossas relações do nosso mundo aqui também. Os temas de religião, política, filosofia, que quando estão na obra do Martin, estão muito fáceis da gente pegar e associar e pensar sobre eles no nosso mundo aqui também. E quando eu li a obra do Martin, eu não precisei, aliás, eu acho que pouco eu li de textos complementares ou de informações para eu poder entender a história. Pouco eu precisei disso. Claro que eu gosto de depois pesquisar, fazer essas minhas pesquisas e ver pessoas que estudam esses temas, mas foram mais complementares, porque o grosso acho que é mais tranquilo de pegar. Já o Tolkien, ele tem uma pegada que eu considero mais complexa. O Tolkien, eu tenho a certeza que eu, Lilica Line, uma leitora, tadinha, ralé talvez, né? Uma leitora que começou muito tarde a ler, então para eu pegar todas as camadas, e todas eu acho que impossível, mas assim, é de toda a história, tá? Não só do Tolkien, mas para pegar o mínimo, para me encantar com o universo do Tolkien, eu precisei de conteúdos fora dele, assim como eu comento com os clássicos, né? Algumas leituras clássicas que eu não entraria com a qualidade que eu entrei se não fossem esses textos e esses conteúdos. Aqui no canal Comparando Livros, vocês vão poder pegar, se vocês tiverem interesse, mais conteúdos do Tolkien do que do Martin, porque justamente isso, eu não cataloguei, eu tenho até aqui artigos que eu quero ler, do Martin, pessoas que estudam Martin falando, por exemplo, sobre o corpo feminino, como que o Martin usa o corpo da mulher nas suas histórias. Tem muita gente que estuda o Martin. Agora, eu não tenho muito aqui, tá? Pode produzir mais pra frente. Se você quiser, então se inscreva no canal. Eu quero muito ler esses textos, mas o Tolkien, a gente já tem uma gama de referências em 2 vídeos aqui no canal, que é o Descobrindo Tolkien e as dicas para você não desistir, se você quiser adentrar e aproveitar a leitura de Tolkien, né? Então esses vídeos já tem assim, todos eu pude catalogar as referências de coisas que eu li e tem aqui também para compartilhar para quem quiser, tiver nessa fase inicial do universo também. Vamos para mais uma diferença, né? O Martin, ele vai, dentro das histórias e os temas, ele vai buscar o pior de nós seres humanos.
Então a gente vai ter ali as intrigas, a política, o comportamento tá muito forte ali, para algo que justamente isso que a gente se identifica, que todos nós vamos perceber o nosso mundo aqui. Só pegar o jornal, tá? E estudar um pouquinho de história. Então a gente percebe com mais facilidade por conta disso. O Martin, ele tá trazendo as traições, ele vai trazer a violência com muito mais forte nessa sua história das Crônicas de Gelo e Fogo. O Tolkien, ele vai para outro lado. Ele vai para o lado da beleza e da poesia, que não deixa de ter também o seu encantamento e a sua complexidade. Só que é mais difícil para a gente se identificar. E eu acho, aqui a opinião minha, de que a gente não é educado, a gente não tem tanto, a gente não aprendeu muito a perceber a arte, pelo menos pra mim, é a opinião, a gente que eu falo até mais eu, assim, sabe? Eu não vim de uma família que soubesse, que tivesse essa educação para apreciar, sob o ponto de vista artístico, a beleza não estética, bonita, dessa beleza que a gente até reclama tanto, que padroniza. Não é isso não. É a beleza do sublime, né? E o Tolkien vai trazer exatamente muito mais um foco nesses temas. Bora de narrativa? George R. R. Martin, eu acho que tem a melhor narrativa de todos os tempos. Já tô fazendo julgamento de valor. Veja, narrativa do Martin, eu fico impressionada e eu aprecio aí, do ponto de vista até de arte, de beleza, como ele consegue articular em estrutura uma história de um jeito tão eficiente, tá? É muito difícil a gente se cansar lendo as Crônicas de Gelo e Fogo pela estrutura que ele escolhe contar a história. São capítulos divididos entre diversos personagens, eu já falei muito aqui, né? São diversos pontos de vista. A narrativa dele muda dependendo do ponto de vista do personagem que a gente está acompanhando. Então alguns capítulos são um pouco mais descritivos que outros, porque tem a ver com o personagem que a gente está vendo, a visão dele. Está vendo, a visão dele foi horrível, mas ok, vocês entenderam. O Tolkien, em termos de narrativa, primeiro que assim, são épocas diferentes. Então, o Tolkien, ele tem uma narrativa que eu imaginava que essa narrativa fosse até mais difícil do que o que se tornou. Mas eu tenho que reconhecer que não é acessível. A gente pensar que a gente tem pessoas que no dia a dia delas, até porque leitura é treino, a gente já conversou aqui também sobre isso, né? Leitura é treino. E assim como apreciar a arte que eu estava falando aqui, também tem um treino para isso. Não é de hoje para amanhã que a gente vai perceber as nuances das histórias. Então a narrativa do Tolkien, ela peca de certa forma, mas tem uma descoberta e tem uma razão de ser. Quando a gente percebe a razão da narrativa ser assim, a narrativa combina com o que ele está querendo mostrar na história. Bem, uma característica que combina, que eu falei com que o Martin quer falar o pior de nós, vamos falar de estética. A estética do Martin é grotesca. A estética do Tolkien é clássica. E qual a diferença aqui? Tá? A estética grotesca que combina com isso, o Martin, ele quer passar o pior que tem na sociedade, em nós, e a estética dele, ou seja, a narrativa, quando ele vai escolher as palavras, como ele vai contar, as coisas que acontecem com os personagens, vão ter elementos dentro do que eu aprendi, que se chama esse grotesco, que é o grotesco que nos causa repulsa. Então, vai ter cenas de estupro. Lembra, o Martin é realista, tá? Então vai ser para falar sobre perversão, vai ter orifícios, vai ter sujeira, vai ter fezes, se tiver que ter fezes, agonia e muito sofrimento visceral. O Tolkien, como a influência dele, ele deseja retornar a uma coisa clássica. Essa estética já é uma estética de uma beleza pautada num sublime.
Ó, o Tolkien vai ter sofrimento, vai ter guerra também, mas veja, o modo dele descrever essas coisas, ele não tá nesse plano daqui, tá? Ele é algo que nós, lendo, a gente fica inspirado, a gente fica apreciado como uma obra de arte. Se a gente for para a obra do Tolkien querendo se identificar, não que a identificação não aconteça, ela acontece, mas se identificar como essa lógica da identificação de que a gente quer ter um personagem igual a gente, do mesmo gênero, e que faça coisas que nós faríamos, aí eu acho que a gente não vai poder aproveitar a obra dele nesse sentido. A gente tem que ir para tentar entender a lógica do próprio Tolkien nessa obra. Então, é uma estética, ou seja, todas as descrições dele estão buscando mostrar, vai ter escuridão, vai ter cenários que vão estar destruídos, mas essa estética, ela é uma forma de narrar de um jeito clássico, de um jeito belo, mesmo que esteja falando de algo destruído. E é por isso que também isso tudo está interligado, porque o Martin, quando a gente vai para os personagens são parecidos com a gente. Então é bem mais fácil a gente ter uma identificação, a gente vê, olha, isso aqui é alguém que eu conheço, essa estrutura política realmente faz sentido com esse tempo histórico aqui. O Tolkien não, os personagens é pra gente se inspirar. A gente olha um Hobbit e a gente fica encantado com o Hobbit. Olha que tem questão classista no Hobbit. Também, Tolkien não é, como muitos dizem, né, maniqueísta. Não é. Né? Eu até imaginava que era muito simples. Tolkien e Harry Potter, não que eu não gostasse ou desqualificasse, mas eu imaginava que as histórias eram mais assim certinhas de bem e mal, e não é assim. Eu pude descobrir que não é. Lá atrás também, quando eu li o Harry Potter, né, pude ver tanta complexidade ali nessa história também. Então, esses personagens, eles vão nos encantar. Vamos para Martin e seus temas nas Crônicas de Gelo e Fogo. Então a gente tem política, olha só, o plano, ó, é aqui, ó, política, sociedade. Eu lembro muito do Hobbes, né? O homem é o lobo do homem. Então é o instinto de sobrevivência muito forte, de poder muito forte. Nas Crônicas de Gelo e Fogo. Suas traições, tudo no âmbito até de aristocracia, tá? Pelo menos as obras, tem um ou outro personagem, mas o foco das crônicas, até agora, né? Ainda tem livro para ser lançado, mas o foco das crônicas tá até numa certa realeza. Pouco se fala de pobreza. Isso fica até parecido com Tolstói e Dostoiévski, né? O Dostoiévski é aquele ponto para quem assistiu Vida, né? Tolstói também tá um pouco aí nessa coisa mais de pensar aristocracia e tal. O Tolkien, os temas já não são muito de planos práticos, tá? Os temas do Tolkien são o bem e o mal, a filosofia, o vínculo dos seres humanos com a natureza, a própria natureza em si, e um tema muito fofo que eu acho que o Tolkien explora, e eu só também descobri por causa da Cristina Casagrande, aí tudo lá nas referências dos vídeos que eu tinha falado, né, que é a amizade, né? É muito difícil livros que exploram o tema da amizade. Esse é o tema mais do senso comum que eu ouço falar. Tema não, a característica que os personagens do Martin são personagens cinza. São mesmo. No Martin, os personagens, a gente pode perceber os dilemas deles muito vinculados às questões práticas, e a gente passeia neles pelo caráter. Por que eles são cinza? Porque eles tomam atitudes que, ora, a gente vai achar que são atitudes boas, e tem momentos que eles vão tomar atitudes que a gente vai considerar que não são boas. E isso vai variar também. Eles vão ter uma certa jornada e um certo amadurecimento.
Aí dizem que o Tolkien, eles têm personagens maniqueístas, né? Eu pude descobrir que não. O que acontece? O bem e o mal em Tolkien a gente não pode pensar em caráter, porque Tolkien não tá para conversar de caráter. Ele tá para conversar sobre esses temas maiores, tá? Esses temas, eu falo maiores porque transcendem nós humanos, tá? É algo maior que nós. Então, ele quer falar sobre o bem e o mal. Então, os personagens, a gente vai saber realmente o time do bem e do mal. Agora, esses personagens, eles vão ter conflitos. Aí que tá. Os conflitos dos personagens são complexos porque eles estão tratando desses temas, não é tanto sobre o personagem em si. E dentro dos espectros, né, desses espectros de bem e mal, esses personagens, eles vão ter um arco aí, levando em consideração outros valores, e que já vai contrapor também o Martin. Você vê que eu não tô também desqualificando nenhum dos dois, gente, os dois são ótimos. É que a gente tem que entender eles em lógicas diferentes. Então o Martin mesmo, pensando nisso, o bem e o mal pro Martin é relativo, porque pra nossa prática, assim, se a gente for pensar no nosso mundo aqui, a gente vivendo, os dois fazem muito sentido a gente ficar pensando sobre eles. O bem e o mal é relativo para o Martin. Isso é bem interessante a gente perceber os desdobramentos disso na vida, porque a gente na vida passa muito por essas situações em que coisas a gente vai também olhando a nossa volta e nossas próprias atitudes, a gente vai vendo erros que a gente comete ou coisas que a gente considera que não são boas, que a gente fez, ou que a gente ficou numa situação que a gente deu um passo, que a gente meio que corrompeu, a gente se corrompeu de certa forma, todo mundo se corrompeu em algum momento na vida. Então, o Martin, ele vai trabalhar mais essas questões de bem e mal relativos, a depender da situação em que as pessoas se encontrem. O Tolkien não. Bem e mal estão definidos e a gente vai trabalhar justamente isso, dentro desses espectros. Como que a gente pode aprofundar esse tema, porque bem e mal não são também suficientes entre si. Não é saber que aquilo é bom e pronto, né? Existe sempre a oscilação, porque uma hora algo ruim acontece. Algo ruim vai acontecer, assim como algo bom vai acontecer também. Então são esses parâmetros que a gente vai mergulhando na obra do Tolkien. Então é isso, né? Acho que deu pra gente conversar. Eu quero também repetir, se fique à vontade, você pode participar desse vídeo, deixando aqui seu comentário. E se você percebeu mais algumas diferenças ou encontros dele, algo que fazem eles serem iguais, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar. O fato é que Tolkien e Martin são dois autores que contribuem muito para o nosso enriquecimento como leitor, o enriquecimento da humanidade, porque eles proporcionam a gente pensar em ideias que acho que a gente acaba se parando para pensar sobre a nossa própria vida, inevitavelmente, em ambos, tá? E é isso aqui que a gente pode pensar e discutir. Então é isso, até o próximo vídeo.